partir do versículo 11, a varoa levita falou aqui, no meio do louvor, a palavra seguinte: gerado no altar. Então, quem foi gerado no altar não tem como escolher. Quem é gerado no altar não tem como correr, porque para onde você for, os olhos do Senhor estão sobre você. Então, independente de qualquer coisa, entenda: você foi gerado no altar, então você vai correr, você vai se esconder, mas o Senhor ele vai te achar, amém? Capítulo 17, versículo 11, vai dizer assim a palavra do Senhor: dirigindo-se a Jerusalém, chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E olhou para eles e disse: vão e se apresente ao sacerdote. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver que foi curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se em seus pés, agradecendo pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto você, estrangeiro? E disse ao homem: levanta-te e vá, a sua fé te curou. Amém? Se assenta glorificando o Senhor. Os instrumentos podem ficar à vontade, porque costuma a igreja deixar sozinha, então os instrumentos nunca deixam, porque eles não fazem, né? Então os instrumentos podem ficar à vontade aí me ajudando nessa noite em nome de Jesus. Essa palavra do Senhor, quando foi me dada, confesso que foi um mês de muita correria, uma semana muito atribulada. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque tudo que Deus nos permite acontecer na nossa vida é para a honra e glória do nome dele. E eu tive uma semana muito corrida, como eu já falei. Ontem foi dia de culto. Eu sempre deixo para pregar a palavra no dia. Eu venho meditando, vai me dando um texto, eu vou ali comendo, mastigando um pouquinho dela, mas eu vou dando uma pincelada mesmo e me aprofundando no dia que eu vou trazer a palavra, porque isso é muito bom. Todos os dias eu leio a palavra do Senhor, mas no dia que você vai pregar, eu vou lá, me separo, oro ao Senhor, vou ali buscando o entendimento da palavra de Deus. Como eu já falei, eu não sou pregadora, eu não sou aquela mulher que eu vou chegar aqui e vou fazer você pular cambalhota. Eu não sei fazer isso, apesar de eu achar bom, porque eu faço isso quando os pregadores vêm, ó. Coisa boa é isso. Coisa boa é você sentir a presença de Deus. Mas eu meditando nessa palavra hoje, eu até chamei o meu esposo para debater um pouquinho, porque a gente vai debater e o Senhor mesmo vai nos revelando o que Ele quer. E essa palavra vai dizer para mim e para você que, dirigindo-se Jesus e chegando à fronteira da Galiléia, de Samaria, ao entrar no povoado dali, 10 leprosos veio ao encontro. Mas meditando nessa palavra e entendendo um pouco da palavra do nosso Deus, nós vamos entender que quem era leproso naquela época não podia se misturar. Quem era leproso naquela época, não só naquela época, mas também nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem lepra, nós sabemos que isso pega, é uma doença. E eles não podiam ter contato. Os estudiosos vão dizer que quando eles entravam na cidade, era para eles gritarem que era leproso, para que ninguém pudesse chegar perto deles. Vocês vão ver a grande vergonha desses homens, porque eles não podiam ter contato com outras pessoas para não passar o que a doença deles para outro. E eu louvo a Deus na noite desse dia, porque Jesus, Ele cura, Ele sara, Ele liberta. E Jesus, Ele não viu a tua lepra, Jesus não viu a tua doença, Jesus não viu se você era bonitinho, se você era feio, Jesus não viu se você se veste bem ou se você se veste mal. Jesus veio para mim e para você.
Mas quando ele ouviu falar, porque ele era cego, ele não era mudo, a palavra de Deus vai dizer que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra vai dizer que através do clamor dele, Jesus para. Porque Jesus ainda está parando aqui nessa noite para me atender e te atender. Jesus ainda está parando nessa noite para ouvir o nosso clamor. Qual é a sua necessidade de clamar? Então clama. Independente de quem está de um lado, quem está do outro, quem está clamando, quem não está. Clama tu. A palavra de Deus vai dizer: clama e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes. O Senhor, Ele ainda quer operar. Se eu me falha a memória, eu vi no banner culto de gratidão. E a palavra do Senhor nesse texto vai dizer que Jesus fala assim: vai lá e amostra o sacerdote. A palavra de Deus vai dizer que eles vão. E no meio do caminho, conjecturando eu, porque conjecturar não é pecado, imagino eu, eles voltando para poder mostrar o sacerdote, e eles olhando para o braço, olhando para as pernas, olhando para si, um olhando para o outro, porque não tinha espelho. Um olhando para o outro, falando: Ito foi curado. Aí o outro: Ito também foi curado. E o outro também foi curado. Eu fico imaginando lá dos dois a descida do Espírito Santo, não tinha espelho para se olhar, mas eu fico imaginando um olhando para o outro, dizendo: tu foi cheio, tu foi cheio, tu foi cheio, tu foi cheio. Eu fico imaginando eles andando e falando: eu não vejo nada em você. Eu não vejo nada em você. E o outro: eu também não vejo em você. Caraca, todos fomos curados. Mas eu fico imaginando os 9 indo embora, indo se divertir, indo pular o carnaval. Vamos dizer pular o carnaval, porque ano que vem, infelizmente, porque esse é um alívio. Eu fico imaginando os 9 falando assim: você é maluco, cara? Jesus já te curou e vai voltar pra quê? E ele falando: não, um dia eu tive uma necessidade, Jesus cumpriu essa necessidade, Jesus saciou, Jesus me curou, Jesus me libertou. Olha você, uma coisa é você chegar aqui e dar uma salvação na palavra, outra coisa é você sentar e ter que mergulhar nela pra cacete. E eu ali, eu falando com meu esposo, eu falei: amor, peraí, Jesus mandou eles sim, não é isso? Na ida, eles são curados, um só volta. Eu falei: amor, ele foi curado na ida ou ele foi curado na volta? Ele foi curado na ida ou ele foi curado na volta? Aí minha esposa: amor, mas a palavra não diz que os 10 foram curados? É mesmo. Os 10 foram curados, né? Então segura essa aí pra tua vida. Eu vou descer aqui porque eu preciso pegar um prato. 10 foram curados, 9 vai embora, um volta para agradecer. A cura chegou pros 9, mas a
falei 10? Só tu que voltou para agradecer. Eu fico imaginando esse homem diante de Jesus, conversando com ele, falando: não é, mestre, nem todos são gratos, nem todos são fiéis, nem todos entendem que quando algo chega para a nossa vida, mesmo sem merecer, devemos agradecer. E aqui o pastor falou algo muito grande e tremendo. Eu nem gosto muito de falar sobre isso. Eu falo muito na minha casa, pela misericórdia de Deus, eu sou tesoureira da igreja. E eu falo muito assim: hoje, para ser dizimista não é para qualquer um, é só para quem tem um espírito de gratidão. Sabe que o teu trabalho não foi você que conquistou, sabe que a tua família não foi você que conquistou, sabe que o teu negócio não foi você que conquistou. Quem é grato, volta. Quem é grato não vai embora. Pelo contrário, quem é grato, volta. Você vai entender. O homem ou a mulher entrou na casa do Senhor e contra a mulher do fluxo de sangue. Tá fraco. Aí cai o pastor: não, eu vou te ajudar. Olha, eu conheço um Jesus que ele vai estancar esse fluxo de sangue teu. Ele vai chegar aqui nessa noite, vai estudar. E amanhã eu posso me testamento pra você. Passa-se 30 dias. Cadê ele que foi curado por isso? Cadê ele que foi liberto por oferta? Não volta. Manter as cadeiras que você está sentando não é fácil. Manter o ar-condicionado que você está usando não é fácil. Mas só ajuda a obra quem é grato. Eu fico imaginando, depois da cura desse homem, a fidelidade dele na obra. Eu fico imaginando, depois da cura dele, como ele adorava de todo o coração. Jesus já te curou, Jesus salvou a tua casa, Jesus ainda não adorou em espírito. A palavra vai dizer que quando ele volta, ele se prostra aos pés. Eu vou ter que falar isso. Quando ele volta se prostrando aos pés. Peraí, eu já falei. Não foi você que abriu a porta de Deus. Quando voltar, abaixa o nariz e se prostra. Quando você voltar, não foi você. Foi o teu dono da Galileia. Foi o homem da rua. Se prostra, abaixa o nariz e porque a palavra não diz quantos anos ele tinha. A palavra não vai dizer quem era a mãe, quem era o pai. Mas a palavra vai dizer que quando ele volta, eu fico imaginando quando ele foi curado, ele pulando de alegria. Porque quando estamos na presença de Deus, não tem como ficar parado depois de uma presença gostosa. Não tem como, eu tô ali, eu suando, eu falei: nossa, que pouco nesse lugar. E às vezes não damos nada pro lugar. Muitas das vezes entramos dentro da casa do Senhor. A levita pega o microfone. O céu tá baixinho, mas tu não consegue tocar nele. Eu fico imaginando essa oração aqui de arrepiar, mas tu não consegue tocar o mestre. Jesus já falou
filha, vai pra casa e seja curado. Mas tu volta no outro culto que tá com lepra. Ah, eu vou ter que falar. Namor, tá na hora de descer. Tá na hora de mergulhar. Namor queria, sabe o quê? Em posição de mão. Namor é um cabra muito sem vergonha na cara. Queria que botasse a mão e eu fosse curada. Aí, tô diante do mestre. Mas tem irmãos que eu tô pensando na igreja. Eu não venho aqui curar o universo. A força de Deus vai dominar. Tem que ser ainda. Namor, aqui não tem cura pra você não. Mas tem jogar com tem. Não tem Jordão. Tem Jordão essa noite pra mim, pra você. E aí? Desce uma. Desce duas. Desce três. Desceu? Quando é que foi? Não, curado, desce mais um. E aí, não, tá curado, desce mais um pouquinho. E aí, não conseguiu parar de xingar, não? Desce mais um pouquinho. Não conseguiu parar de beber? Desce mais um pouquinho. Não conseguiu distrair o meu marido? Desce um pouquinho. Vivemos uma geração que quer cura. Vivemos uma geração que quer só receber. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, me dá, Deus me dá. Parece que hospital, não para de pedir. Aí Deus fala assim, filho, eu só quero isso de você. Essa mulher, ela me acompanha a minha vida. Eu tenho ela como exemplo, muitas das vezes eu fiz como ela. Ana queria gerar. Ana queria um filho, mas Deus queria um propósito. Ana queria uma criança, Deus queria uma promessa. Ana vai com seu marido Eucana e Penina, de ano em ano sacrificar, vamos pro tempo. Mas a palavra de Deus vai dizer que Ana não comia, Ana não bebia. E a palavra que vai dizer que ela não comia e não bebia. Ah, eu vou ter que falar. Ana estava no fruto, mas não ouvia a palavra. Não bebia da água que jorrava. Ana vivia entrando vazia e saindo vazia. Entrando vazia e saindo vazia. Entrando vazia e saindo vazia. Por quê? Porque
aceitei Jesus lá no bairro Centenário, lá no santuário, porque eu morava lá. Eu lembro que ali os campos, e todos os campos falavam assim: só descansa, a tua casa vai estar no altar, fica tranquilo, a tua casa é de Jeová. E ali no meio do tiroteio, bandidagem, aquela coisa toda, eu falei: Senhor, eu tenho um filho menino, eu preciso sair desse lugar, eu não quero que meu filho se corrompa. Certa vez eu saí para trabalhar, o meu filho encheu a bolsa de pedrinha e ficava assim: vem viciado, vem, bola de 10 com pedra. E eu dentro da minha casa eu falava assim: quem é esse que está gritando na minha janela? Quando eu fui ver o meu filho, e eu conversava muito com meu esposo, eu falava assim: eu não quero isso pro meu filho, eu quero algo melhor, eu quero que ele estude, que ele seja alguém, um homem de Deus. E a gente foi morar em Campo Grande, e ele vai lembrar, porque quando eu falei pra ele assim: Deus está mandando eu morar em Campo Grande, eu estava de frente à casa que eu moro hoje, e Deus falou assim: eu pode morar aqui. E quando eu falei pra ele, ele falou: amor, você não vai aguentar, aqui tudo é longe, ainda mais você que mora dentro da igreja, que nem terra perto tem. Eu falei: eu não sei qual é o mistério, mas eu vou vir pra cá. E eu voltei pra casa daquilo, e foi um reboliço só que Deus foi fazendo, e eu fui pra lá. E mais ou menos um ano a gente morando, 1 ano, 2 anos. Eu lembro que eu deixei meu filho passar as férias com o pai, e o diabo foi lá e ó. E eu falei assim: Senhor, o meu filho tá lá, mas tá na tua mão. O meu filho tá lá, mas ele tá guardado. E eu lembro que eu já preguei muito sobre Ezequiel. Ezequiel 37 vai dizer que a mão do Senhor pegou Ezequiel e levou em espírito, mas a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Eu quero te falar nessa noite: a mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está sobre a igreja. A mão do Senhor está sobre os profetas. E eu, meu marido ainda não estava convertido, e aquela oração, a oração, eu não sabia se eu orava para o meu filho voltar ou se meu marido converter. Era uma luta dentro de mim, que eu não sabia qual era a decisão que eu tinha que tomar, se era para o meu filho voltar ou se o meu marido converter. Porque eu achava que meu marido convertido iria estar em oração comigo, então a oração é sempre mais forte. Mas não foi desse jeito, demorou um pouquinho. Meu esposo, se não me falha a memória, tem 4 anos, né amor? 4 anos. E esse dia eu fui pregando na igreja, eu falei assim: chega a ser engraçado, né? Eu tô 10 anos no evangelho e eu tenho 2 anos de missionária. E meu marido tá 4 anos no evangelho, e hoje, pra misericórdia do Senhor, eu preciso. Eu não sei se era eu que precisava ter vergonha na cara pra poder chegar onde Deus queria. Eu acho que eu não precisava ter vergonha na cara, porque a pregação é pra mim, a pregação é pra você. Eu não prego só pra igreja, eu prego pra mim primeiro. Porque eu quero ver minha palavra. Era diácono, né, filho? Era diácono. E eu na minha sala ali orando, eu falei pra ele: amor, o mundo espiritual tá se movendo, não sei o que tá acontecendo. E eu sou agitada assim mesmo, tá? E aí eu fui pro meu quarto, comecei a orar. Orando. E quando eu levantei, eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. E quando eu levantei do meu quarto e fui pra sala, eu falei de novo assim: Senhor, o Senhor me conhece, me sonda. O Senhor me esquadrinha, sabe meu deitar e meu levantar. O Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu sentei na minha mesa, e quando eu peguei o meu celular, estava a mensagem. Queria tirar 1000 mensagens, mas infelizmente é essa que eu estou te dando.
falei assim, amor, a gente até vai. Deus só vai permitir eu ver, mas Deus não vai permitir eu enterrar. Ele falou, amor, o que é isso? Eu falei, isso é Deus. Porque Ele me deu, Ele tomou, e bendito seja o nome dEle. Sabe o que é isso? Ele estava falando, eu não tinha nada, o Senhor me deu tudo, então o Senhor levou, continua sendo feita a tua vontade, continua sendo grato ao Senhor. E eu lembro de essas coisas acontecem, a notícia é muito rápido, né? É Facebook, é isso, saíram, botou em tudo. E a gente começou a pesquisar para saber o que era. E eu lembro que uma moça me chamou no Facebook e falou assim, ó, ele tá em tal lugar assim, 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 assim. Eu falei, amor, tá lá, em tal lugar assim, assim, bota no Google, acha a localização, então visita. Saímos de casa às 4 da manhã, né? 3 horas da manhã. Estávamos indo, e minha cunhada e minha irmã de um lado, e come, bebe, eu não quero. Bebia água e ficava tranquila. E toda a vida falando com elas. Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome dele. Mas eu prego um Deus que eu posso estar lá, orar ao Senhor e Deus ressuscitar, porque Ele fez isso com Lázaro. E eu fui naquela pegada, né? Porque mãe é assim. Eu fui nessa pegada. Quando eu cheguei lá, uma agonia para me poder ver, ninguém deixava eu ver. E quando eu consegui ver o meu filho no caixão deitado, totalmente diferente de quando eu deixei meu filho. E eu olhei assim, eu falei pro meu marido, amor, será que se eu orar agora, o Senhor vai levantar ele? Aí meu esposo falou, amor, você não falou para Deus fazer a vontade dele? E eu falei, amém. E saí de perto. Foi fácil? Foi não. Fez um ano, acho que tem 1 ano e 4 meses. É fácil até hoje? Não. Mas eu sou grata a Deus todos os dias da minha vida. Porque enquanto Ele recolheu meu filho, Ele está criando ainda, estruturando a minha raiz, me fortalecendo, para que eu possa pegar para outros momentos. Eu posso pegar para mães e falar para elas, eu vivo essa vida, Deus vai fazer ainda. Porque nós, como mães, ficamos tão desesperados que não conseguimos ver o que Deus quer fazer. E eu sempre falo isso lá em casa. Eu falo, não está sendo fácil, não. Tem hora que eu paro na pia assim, olho para um lado, olho para o outro. E eu imagino tudo, nos mínimos detalhes. Quando eu era pequeno, quando eu dava comidinha, quando eu fazia comidinha, quando eu dava papazinho, quando eu dava banho, quando eu levava para a escola, quando eu buscava. Ontem eu falando com uma irmã, eu falei assim, eu trabalhava na escola no seminário, eu saía para trabalhar na escola e eu levava eles. Dava o horário deles largar, eles ficavam brincando na quadra, se desse tiroteio eu pegava, botava dentro do refeitório, e por isso foi mais ou menos uns 3 anos eu fazendo. É fácil? Você se manter de pé? Não é não. Mas isso é só para quem é grato ao Senhor. Isso é só para quem tem um espírito de gratidão. Deus está despertando em você nessa noite a ser grato, mesmo sem receber. Mesmo quando a palavra de Deus for, vou colher e vou levar. A porta não vai se abrir. Você continuar sendo grato. Ser grato quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver ser grato quando tudo vai mal. Ser grato quando o bolso está cheio é fácil. Eu quero ver ser grato quando o bolso estiver vazio e você precisar de uma bênção do céu. Aí eu quero ver. Por que você está falando isso? Porque eu já vivi isso. Eu saía para ir para a igreja, meu armário estava vazio. Eu chegava, quando eu saía do culto, meu filho falava assim, mãe, o que vamos comer? Eu falava, filho, Deus proverá. Porque Deus ainda vai prover na nossa vida. Quando eu chegava em casa,
prova, tu passa pela luta, mas tu continua glorificando. Eu estava lá no culto de oração, com o joelho dobrado, meu marido estava no carro. Eu estava lá na oração, orando. Quando eu chegava, o meu marido se dava pau dela. Eu clamando ao Senhor, falando: Deus, toca no meu marido. E quando eu voltava para casa, estava endemoniado dentro de casa. Mas ainda assim eu continuava glorificando ao Senhor. Porque eu não estava entendendo, mas havia uma obra linda que Deus iria fazer na vida dele. Que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, mas estava no coração de Deus. E o que eu acho que às vezes nós, como esses nove, recebe a bênção, que às vezes o marido ainda não está na palavra, e Deus vai lá e fala assim: peraí, eu vou resgatar, porque eu preciso, a minha serva precisa estar no altar. Porque tem pessoas que se afastam do altar porque não receberam. Então, para Deus não perder, ele vai lá e começa a movimentar. Mas aí o vaso recebe o marido, ao invés de cuidar da obra, sai. O filho não é convertido. O filho volta para Jesus, já se acha muito, sai. Ao invés de ser mais grato, ao invés de se dar mais para Deus, acha que já conquistou tudo e sai. Por isso que muitas das vezes certas coisas não acontecem na nossa vida. Eu falei uma vez na casa do meu esposo, eu falava assim pra ele tem uma casa alugada, e eu falei todos os meses, eu falava assim: você vai tirar o dízimo com ele? Eu não. Vou dar o dinheiro pro pastor? Aí eu: amor, não é o dinheiro do pastor, o dinheiro pra igreja. Ele: não, você que pensa. Eu falava: amor, enquanto você não ser fiel ao Senhor, não vai ficar ninguém nessa casa. E quem ficar vai quebrar tudo. Quando sair, tu vai gastar em novo pra consertar. Aconteceu na primeira, aconteceu na segunda, aconteceu na terceira. Quando foi a quarta, eu falei: vai tomar vergonha na cara? Vai ser dizimista? Ele: tá, eu vou tentar. Pergunta a ele se ele quer deixar de ser. Pergunta a ele se ele quer deixar de ser. Você precisa tentar. Mesmo que você não ganhou, você precisa continuar tentando. Porque quem vai fazer não é o pastor. Quem vai fazer não é a igreja. Quem vai fazer é Deus. Mas para isso, você precisa tentar. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu falo isso sempre, todos os cultos na minha igreja. Do jeito que você entrou, tu não vai sair. E se tu sair, meu irmão, me perdoa. Tu precisa se posicionar diante da ponte. Eu estava pregando esses dias sobre Rebeca, mas sobre Eliezer, esse homem me chama a atenção. Porque o capítulo de Gênesis 24 vai dizer que é dado uma ordem para Eliezer. Vai lá na cidade e busca uma mulher para Isaac. E a palavra, em alguns estudos, vai dizer que esse homem, ele leva mais ou menos 30 dias para chegar até esse lugar. Mas ele chega cansado, abatido, com fome, mas ele está de pé diante da ponte. Independente de como tu chegou aqui, permaneça firme. Ele é cansado, mas ele só fica respondido na ponte. E a palavra vai dizer: quem se posiciona tem resultado. Quem se posiciona tem resposta. Esse homem, ele vai fazer uma missão. Mas essa palavra, eu não sei por que Deus está falando isso. Ele para diante da fonte, eu fico imaginando ele de braço cruzado. Senhor, Senhor. E antes que ele acaba de orar, quando ele abre os olhos, tá a Rebeca com seu cântaro vazio, pelo mar da fonte. Antes dele acabar
Você sabe louvar ele? Glória. Eu fui gerado no altar. Por causa disso é impossível. Eu não sei cantar. Sei não. Eu nem sou levita. Vamos louvar ele? Glória. Você quer a letra? Quer? Enquanto isso,